Olá a todos, bem-vindos ao podcast Família Amigo. Eu sou o Luís Lói e hoje temos um episódio muito especial. Vamos conhecer a história de vida de uma pessoa incrível, João Louro. Preparem-se para uma conversa cheia de memórias, desafios e inspirações. Minhas senhoras e meus senhores, deem as boas-vindas ao João. Viva, João, muito boa tarde. Olá, como estás, Viva? Então, olha, cá estamos. Estás com 70 anos, me disseste tu há pouco. Conta, de onde é que tu nasceste? Ora, eu nasci aqui em Coimbra, precisamente. Em Coimbra? Uhum. Precisamente. 1954. Nasceste em Coimbra, mas propriamente em que bairro? Portanto, eu nasci em Coimbra, depois vivi ali na Rua do Carmo, que é uma cortada da Rua da Sofia, até aos meus 10 anitos, portanto, até acabar a primária. Nesse tempo da primária, onde é que andaste na primária? A minha escola, recordo com muita saudade, era uma escola, a escola primária do Arco da Almedina. Da Arco da Almedina? É no Arco da Almedina, quando nós subimos, portanto, ali o Almedina, através da rua, deixa-me pensar, Ferreira Borges, precisamente. Ferreira Borges, sim. Cortamos por ali pelo Arco da Almedina e temos lá no meio das muralhas uma escolinha, que era uma escolinha modesta, antiga, e foi lá que eu estive os meus 4 anitos, portanto, até aos meus 10 anos. Até aos 10 anos, Sim. sempre aí na Baixa. E depois passaste para onde? Então... Depois desses meus 10, ao chegar aos 10 anitos, tive uma variante no meu percurso que foi ter ido até a África. Ah, ok, estiveste em África. Fui para Moçambique, na companhia da minha mãe, da minha irmã e da minha falecida avó materna, e fomos até Moçambique ter com o meu pai. Entretanto, isso foi uma experiência um pouco triste e muito marcante na minha infância, uma vez que, passado aproximadamente 2 anitos, tivemos de regressar, uma vez que a minha mãe começou com sintomas de doença muito grave, teve problemas de adaptação ao clima, naquela parte do globo, e então nós tivemos de regressar. E ao regressar, portanto, aí é que eu fui viver para o bairro. Então a telegrafia sem fios é o famoso, o bairro mais famoso de Coimbra. Da cidade. Olha, e então sentiste essa tal diferença de ir para a África e depois regressar. Nessas mudanças sentiste alguma revolta? O que é que andam aqui a fazer de um lado? Criar amigos aqui de um lado e depois deixar-os para trás? Tivemos dificuldades, não tive, digamos, dificuldades, ou melhor, quando eu regressei fui viver para o bairro, portanto, digamos que me deparei com pessoas novas e diferentes, mas era uma família e tudo mais, de tal maneira que quando, porventura, eu fui para a África com os familiares que eu um bocadinho enumerei, eu vivia há uns meses no bairro, não é interessante? Já vivia há uns meses no bairro. Portanto, a situação um pouco triste e embaraçosa foi que nós tivemos de nos desfazer de tudo o que tínhamos. Depois. Não é? Embora, portanto, fôssemos uma família, digamos, modesta, mas tivemos de, na maior parte das situações, até de oferecer às pessoas, porque, entretanto, digamos, a passagem para irmos para a África foi muito próxima, tivemos um tempo muito curto para tratarmos desse assunto e então acabámos por oferecer às vizinhas as nossas coisitas, e isso foi realmente uma coisa, com os meus 10 anos, lembro-me disso. E marcou-te? E foi muito marcante para mim e para a minha irmã. Quando nós regressámos, o interessante foi que as pessoas eram tão amigas que houve vizinhos que acabaram, por uma questão de solidariedade, de nos devolverem algum mobiliário e algumas coisas que nós, por sua vez, tínhamos oferecido à altura em que fomos embora. Foram embora. Que engraçado. Passado algum tempo ainda... Passado tempo, as pessoas foram solidárias e entenderam, digamos, a nossa situação, o porquê temos regressado num período tão curto.
Tiveste lá quanto tempo? Aproximadamente 2 anos. 2 anos. Aproximadamente 2 anos. Quando viemos, fomos viver para uma casa, que é uma casa, quando nós entramos precisamente na rua, não é? Na Rua do Coelho, deparamos com uma casa que tem umas garagens por baixo. Portanto, tem a casa do Senhor Gentil ao nosso lado direito. Na direita. E tem uma garagenzita logo que faz curva e é o edifício em frente. Nós fomos viver para o sótão desse edifício, mesmo em frente. Tem umas garagens por baixo. Sim, onde morava o Zé, onde morou lá o Zé. Tu moraste aí e lá em cima, no sótão. Onde mora agora a Amélia, penso eu. Amélia. Sim. Não é? Eram as irmãs que também tinham um negócio de peixe. Exatamente. Aí, ok. Então, e chegas aí, convives então aí no bairro. Aí começou, portanto, o meu percurso no liceu, porque eu frequentei o Dom João III, como eu gosto de chamar, embora seja agora Zé Falcão, na altura do João III. E frequentei esse liceu, precisamente até na altura designava-se por 7º ano. Olha, e recordas-te, até à data, nessa altura, de algum professor que tenha-te marcado? Enquanto que na primária, o professor primário marcou-me negativamente, porque era um homem que batia desalmadamente em mim e nos meus amigos, sem sabermos, na maior parte das vezes, o porquê. Era muito severo. Mas cá em Portugal? Ou lá Não, na primária. Na primária cá? Na primária cá. Okay. Natal do Arco de Almedina. Do Arco de Almedina. E depois no liceu tive realmente professores que me marcaram bastante. Estou-me a lembrar do doutor António Silva, que era um célebre professor de matemática, a doutora Beatriz Mendes Paulo, uma professora de francês, e professores de Educação Física e Desporto. Um deles que me viria mais tarde a influenciar, precisamente para eu tirar essa especialidade e vir a ser professor de Educação Física. Então foi ele que me teria, digamos, de certa forma, influenciado, enfim, e pronto, levou a que eu, depois, mais tarde, enverdasse para ir para Lisboa, precisamente tirar esse curso. Olha, na tua adolescência, como é que era como é que eras? Eras tímido, rebelde, sonhadora? Na minha adolescência éramos felizes, tínhamos uma felicidade imensa ali no bairro, com as nossas brincadeiras, com os nossos encontros, os da Rua de Baixo, era assim que designavam, os da Rua de Cima. E eu, quando vivia ali no meio... Tu estavas no meio. Era neutro. Era neutro. Tu estavas bem com os... Tendia a ir para um lado ou para o outro. E tínhamos aquelas brincadeiras típicas da época, brincadeiras com coisas simples, como andar, por exemplo, com um arco e com uma gancheta a empurrar o arco, com as caricas, que chamávamos as latichas, em que nós andávamos ali, colocávamos o nome dos ciclistas de então e fazíamos corridas precisamente com as latichas, e jogávamos futebol na Rua de Baixo e fazíamos... Ainda estavas lá, portanto, quando aconteceu o 25 de Abril. Exatamente, sim. Ouvi falar que havia festas quando o pessoal regressou da guerra. Quando os mais velhos... Recordo-me. Na altura, aqueles que eram mais velhos do que a minha geração, né? Tendiam nascido em 54, têm agora 70 anos. Os que têm agora, eu diria, 74, 75 anos, infelizmente ainda foram para as colónias, para as nossas ex-colónias. Estou-me a lembrar do Tony Moreira, estou-me a lembrar do Carlos Cruz, e estou-me a lembrar de mais quem? Estou-me a lembrar desses dois. Do Vítor, da Florinda e Martins, o Vitinho Manel. O Vitinho Manel. E esses saudosos irmãos também, que infelizmente já não fazem parte do nosso convívio, já terão falecido. Portanto, esses acabaram ainda numa fase assim, digamos que última,
por ir para na altura chamado Ultramar. Quando vieram, foi uma festa, as ruas ficaram todas engalanadas e lembro-me que foi uma festa muito, muito engraçada e muito entusiasmante. Olha, falaste há bocado, brincadeira, tens saudades tens saudades dessa altura do bairro? Muita saudade, muita saudade. Aliás, é interessante porque aqui há um tempo, sensivelmente há um ano, ele veio a minha netita Lara, fiz questão de a levar precisamente para ir visitar o local onde eu vivi. E foi com muita satisfação que lhe fui transmitindo precisamente estas vivências e lhe fui mostrando os locais onde vivi. Olha, na altura dessa adolescência, tinhas algum sonho, algum plano de vida? Quando lá vivia? Sim, quando era adolescente, ainda está... Talvez não, talvez fôssemos aí, na nossa adolescência, talvez um pouco naifes, ou seja, não tínhamos assim aquela ambição de mais tarde termos uma determinada profissão. Pelo menos eu falo isso no que diz respeito à minha pessoa. Eu, por exemplo, em 1974, no 25 de Abril, depois do 25 de Abril, ficámos precisamente também num período, foi um período um pouco conturbado, em que houve um ano propedêutico, portanto, aquela transição do fim do liceu para a universidade, em que de repente não havia, digamos que era difícil, porventura, essa transição não foi muito pacífica, portanto, para nós realmente nos candidatarmos à universidade. Eu, na altura, aproveitei para tirar o curso de técnico de radiologia e depois, mais tarde, em 76, é que eu acabei de ir para Lisboa, que foi, digamos, um ato de coragem por minha parte, porque também não estava habituado a sair dali daquela zona. Sim. E enfim, da minha própria cidade, e acabei por ir para Lisboa com dificuldades financeiras que os meus pais tinham e que tenho de lhes agradecer, não é, do fundo do coração, porque foram eles que me proporcionaram isso. E fui para Lisboa até 79, quando de repente em 79 comecei a exercer precisamente a profissão de professor de Educação Física. Então, tu vais acabar para Lisboa, ok? A tua faculdade, a minha formação, a tua formação. Tu aí sozinho. Sozinho. Qual foram as dificuldades que encontraste aí? Dificuldades de ir para uma cidade completamente nova, para um ambiente novo para o qual eu não estava habituado. Portanto, foi ali, digamos, um conjunto de experiências e de vivências que me custaram bastante. Depois foi fácil porque o curso em si também era um curso que proporcionava muito a pessoa criar amizades com facilidade com colegas do país inteiro e tudo mais. Pois. Depois foi, digamos, com muito entusiasmo e com muita alegria que eu fiz o curso com muita facilidade, sem nunca ter chumbado a cadeira nenhuma. Porque aí também sentias a obrigação em acabar, porque os teus pais também estavam a suportar essa situação. E a tua obrigação era essa, de acabar aquilo a tempo e horas. Era uma espécie de um troco que eu tinha de dar, não é? Uma espécie enfim, de um gosto que eu lhes tinha de dar, uma vez que tinha consciência que eles realmente se tinham esforçado imenso para eu ir para Lisboa para estar num quarto, a pagar o quarto, e a ter gastos suplementares, que não eram os gastos na altura eram um pouco, digamos, excediam um pouco, digamos, aquilo que o dinheiro que as pessoas tinham na altura. Na altura, sim. Tinham era um bocado... honorários fracos e tudo mais, e de maneira que eles, coitados, proporcionaram-me isso e eu lhes agradecer até ao final da minha vida, não é? Naturalmente. Claro. E depois voltas para Coimbra, ou começas, qual foi o teu primeiro contacto a dar aulas? Isso foi interessante. Isto foi em 79. Comecei, é interessante, no Colégio de Sernás. O Colégio dos Jesuítas em Sernás, que infelizmente fechou há uns anos, porque era um colégio famosíssimo,
em que depois, por ironia, eu saí no segundo ano, fui para Brutero, e depois no terceiro ano, estamos a falar em 1980, 81, regresso precisamente a Sarnás, onde estive 8 anos. Foi uma experiência fantástica. O teu primeiro contacto a dar aulas, sentiste dificuldade? Estavas à vontade? Estavas nervoso? Ou lembras-te da tua primeira aula? Não, é engraçado, não. Talvez por feitio meu, ou coisa do género, por facto de ser assim um pouco bonacheirão e da relação fácil, que eu também era um rapazito novo, não era? Claro. Era um rapazinho novo, facilmente eu me identifiquei com a instituição e com a função que eu estava a desempenhar de professor. Tenho memória disso, plena. 1979, 80, foi precisamente em Sarnás e depois, como eu dizia, Brutero. Na Brutero só tive um ano. Depois é que eu regressei a Sarnás. Depois de Sarnás, então é que tive cerca de 32 anos na Eugênio de Castro, na Solum. Na EB23. Então, nunca saíste aqui da tua área de residência? Não, nunca tiveste aquela situação de andar com malas às costas? Sim. Nunca, felizmente nunca tive, digamos, esse entrave. A minha mulher já, infelizmente, andou de mala aviada durante uns anos, mas eu tive essa felicidade, ou seja, mantive-me sempre aqui próximo da urbe. E não tive esse contratempo. Opa, isso foi uma maravilha. Uma maravilha. Foi. Tu tens o exemplo da tua esposa, não é? Que não sabia para onde é que estava, se era para norte, se era para sul. Não é? E é isso que acontece. Agora parece-me que os nossos governantes estão a tomar consciência disso e a fazer com que os professores realmente fiquem consoante o seu local de habitação, não é? Fiquem mais próximos do local onde vivem a dar aulas. Porque era um tormento a pessoa estar, por exemplo, a viver aqui em Coimbra e de repente a dar aulas ou para o Algarve ou para trás dos montes. Era uma coisa insana. As pessoas estavam semanas e meses que por simplesmente não regressavam a casa. Deixa-me só aqui fazer uma pergunta em relação às escolas onde tu passaste. Qual foi aquela que te marcou mais pela positiva, que os alunos eram fáceis? Os alunos não são fáceis. Não são propriamente fáceis, mas são aqueles que são mais agradáveis, são diferentes, não é? Qual foi a instituição que... Sem dúvida, Sarnás. Sarnás, não é? Pois. O Colégio Apostólico de Nossa Senhora da Conceição, de Sarnás. Foi sem dúvida, até pelo convívio com os jesuítas. Sabes que esse colégio é um colégio, por exemplo, da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e os jesuítas sempre tiveram a fama, efetivamente, e eu comprovei isso, de ser boa educação. Pessoas muitíssimo cultas, e então transmitiram-nos essa cultura e esse enriquecimento humano nesses meus 8 anos. Eu também não vou esquecer nunca desse período pelo qual eu passei. Antes de ter depois regressado então ao chamado ensino público. No ensino público, como eu dizia há bocadinho, dos 32 anos de Eugênio Castro, é interessante porque eu tive uma história muito engraçada. Eu fiz eu diria, um pequeno desvio de 5 anos, em que fui fazer a experiência de ir trabalhar para meio prisional. Eu estive a trabalhar no estabelecimento prisional de Coimbra 5 anos. 5 anos. 5 anos. Foi uma experiência... enriquecedora, não? Imagino. Houve realmente um grande amigo, Joaquim Paulo, que é um célebre fisioterapeuta aqui nesta nossa santa terra, que estava lá, digamos, a desempenhar a função de fisioterapeuta e que numa conversa muito animada, assim, pela noite dentro, me convenceu que seria do interesse que eu teria em termos de enriquecimento humano, de eu ir, digamos, tomar contacto com aquela população e com aquela gente especialíssima. Fiz essa experiência durante 5 anos e fiquei encantado pela experiência, pelas conversas que fui tendo, pelos conselhos, os bons conselhos que eu fui dando. Também foste professor e psicólogo nas conversas. Simultaneamente. Não é? Fora das atividades que eu promovia, em que andava às vezes nos carros celulares, nos torneios
digamos que nos vários, conheci as várias prisões e pelo país fora, e fora disso, quando se proporcionava, tinha conversas privadas com alguns reclusos que me confidenciavam coisas que nem eles próprios confidenciariam, nem às técnicas superiores de reinserção, nem a mais ninguém. Não é ninguém. Portanto, eu e sabia, tu foste um confidente. Fui um confidente, sabiam este e aquele, porque é que lá estavam, o que é que tinham feito, e eu acabava por ser um confidente. Portanto, isso é uma experiência que eu jamais vou esquecer na vida também. Depois eu regressei, isso é uma parte interessante também, regressei outra vez ao Alexandre Castro, porque eu fui trabalhar para o estabelecimento prisional a título digamos, de destacamento, em regime de destacamento. Portanto, digamos, o meu vencimento e tudo mais era pago através da escola Eugênio Castro. Portanto, nunca perdi o vínculo ao Estado. E quando regressei, por ironia, senti um choque ao voltar a lidar com os miúdos. Porquê? Eu digo porquê. Porque no estabelecimento prisional, para além de ser aquela gente toda, aquela população é toda gente adulta, tratavam-me com uma deferência, uma coisa completamente extraordinária. E como é que eu, digamos, comecei... E sentiste mal na... Um choque, porquê? Porque depois, quando regressei à escola, para já comecei, digamos, a confrontar-me, digamos, a deparar-me com as criancitas, com todas aquelas vicissitudes da idade, do crescimento e tudo mais, não é? Em que eles agora, uma pessoa faz um reparo, ou fazia um reparo, qualquer que fosse, bem intencionado, eles às vezes até nem acatavam as recomendações que nós dávamos, enquanto que ali no estabelecimento prisional, uma pessoa aprendia a tratar aquela gentinha pelo nome, que é uma coisa interessantíssima que eu não vou esquecer. Enquanto os reclusos no estabelecimento prisional, não sei se tens conhecimento, são tratados por um número, vamos imaginar, número 265, apresente-se aqui no octógono. O octógono é aquela parte, digamos, da prisão em que nós vemos a cúpula do exterior quando nos aproximamos. E imagina tu, a cúpula é precisamente digamos, um sólido, que é um octógono, na sua base, e cada lado do octógono é onde partem as aulas, para onde os reclusos estão, os vários tipos consoante o tipo de condenação e isso. E então, eu realmente, desde que descobri que a minha proximidade para com eles era muito melhorada se eu os tratasse pelo nome, o António, o José, o este e aquele, e de maneira que quando eu me aproximava e entrava nas aulas, nas quais os guardas não entravam, os guardas só entravam nas aulas quando era na hora do fecho, quando eles já estavam lá dentro e eles fechavam as portas. Regressar à sua cela, eu entrava naturalmente, eles quase que, sei lá, me faziam uma diferença quando eu entrava, e trataram sempre com muito respeito e tudo mais. E alguém te marcou de lá dentro que tenhas depois transportado? Encontraste depois alguns cá fora, sim, ou não, nem por isso? É interessante, pelo menos 2 reclusos com penas muito pesadas por homicídio. Eu voltei por mero acaso de os encontrar cá fora e, digamos, a nossa reação foi uma reação fantástica, porque tivemos ali um aperto, um grande abraço, porque precisamente pela boa memória que eles tiveram da minha pessoa, e pelo trato que eu lhes dei, na medida do possível, lá dentro. E, portanto, foi uma satisfação e também vê-los cá fora, não é? Ouvi-los, congratulei-me e dei-lhes outra vez bons conselhos, não é? Claro. Perguntei-lhes se tinha sido boa a experiência de estar dentro, naturalmente que não. Não, claro. E como tal, eles disseram que tinham já o seu emprego e que tinham a sua vida normalizada, e eu fiquei felicíssimo com isso. Sentiste orgulhoso? Senti-me muito orgulhoso, muito orgulhoso. Um outro caso também de um rapaz novo que infelizmente também tinha estado envolvido num homicídio e que foi com 19 anos lá para dentro e cumpriu cerca de 14 anos lá dentro. Foi a juventude e a adolescência dele, toda deitada abaixo. E era um rapaz fantástico, que lá dentro, sabes que lá dentro propicia-se muito, às vezes, aqueles que não têm alguns vícios, se meterem em vícios, não é?
Claro. Vários, nem vale a pena estar a Não mencionar. vale a pena que a gente... Imaginamos o que seja. Nós, pessoas normais da população, sabemos... Imaginamos logo o que E seja. eles não sabem. Imaginamos o que seja. Sim, sim. E então esse rapaz teve a felicidade de nunca se ter metido em nada disso e estava precisamente na biblioteca, era ele que organizava a biblioteca e manteve-se sempre fora de grupos que o poderiam influenciar negativamente. E também o apanhei cá fora, fomos almoçar juntos e foi mais umas lágrimas que entretanto caíram. Claro, claro. E eles eram cá de Coimbra também? Não, era do norte, fora. Do norte. Apanhaste alguns recrutos famosos? Famosos. Apanhei, que andavam nos jornais e revistas? Sim, um deles, por exemplo, aquele como é que se chama? Aquela praia de Peniche. A praia de Peniche. A praia o Osso da Baleia. O Osso da Baleia. Apanhei O Vítor, precisamente, que era um sujeito... Que já faleceu, eu penso. Muito já. Era um tipo muito especial, tinha na hierarquia, se assim se pode falar, sim, a hierarquia ali dentro, estabelece uma hierarquia natural, não é? Até claro. Pelo tipo de crimes que a pessoa tenha praticado. E isso já é natural deles, não é? Que aquilo é criado... Cria-se ali uma espécie de uma seleção natural. Yeah. Assim como, por exemplo, estou-me a lembrar os predadores sexuais que, por exemplo, tenham praticado crimes sexuais, por exemplo, de violação de crianças e tudo mais, são tipos que são brutalmente praxados lá dentro. Pois. Brutalmente praxados lá dentro. Imagino. Porque existem lá sujeitos que têm filhos e que não fizeram nada aos filhos, não é? Claro. E que têm amor e carinho para com os filhos. Deu-se a vicissitude lá estarem dentro. Por outros motivos. Okay. E então esse sujeito realmente tinha ali uma ascendência brutal. Era ele que organizava até, estou-me a lembrar, eventos desportivos. Era ele que mandava. E foi um bocado difícil de minha parte eu fazer-lhe ver que gostaria de o ter como ajudante. Tive essa perspicácia, não o podia afastar de modo algum. Claro. E ele realmente também foi uma peça importante, até pela proximidade para com os outros. E aproveitavas a tua ligação. Era uma ponte, não é? E correu tudo maravilhosamente bem, de tal maneira que eu ainda lá estava quando de repente ele saiu em liberdade para ir viver para a Inglaterra com uma filha, que era viva. De maneira que tive essa experiência, é verdade. Olha, e voltando às criancinhas, voltaste aí, tiveste uma desilusão das crianças. Sim. Qual foi o teu momento que mais marcou nessa passada? Fui notando que as crianças, eu tenho netos, não é? Tenho uma netinha com 7 anitos e um com 5, outro com 7, e ainda um outro com 10 anitos. Portanto, estou, digamos, até por uma questão de formação, estou a par da evolução do desenvolvimento, não é? Das crianças e da psicologia que se adequa precisamente ao seu desenvolvimento. Mas notei, já para a fase um pouco mais final da minha carreira, de que as crianças, os pais, até por circunstâncias várias da vida, não têm tempo ou não têm paciência para incutir nas crianças determinadas normas, determinadas regras. Determinados valores. De tal maneira que as crianças, quando vão para a escola, muitas das vezes, digamos, no relacionamento uns com os outros, reagem muito mal e há, digamos, histórias de muita violência e tudo mais. Isso, de certa forma, chocou-me, porque uma vez que a minha área, a minha disciplina, proporcionava-se uma maior proximidade com eles, não é? Uma vez que as atividades eram lúdicas e sempre se proporcionava nos momentos, digamos, de contacto, da pessoas abordar e dar-lhes bons conselhos e tudo mais, via que eles eram cada vez menos receptivos em relação a qualquer conselho que a pessoa lhes quisesse dar. Muito agressivos, e também notei uma coisa com tristeza minha, de que há pais que agarram nas crianças e que as metem na escola como se a escola fosse uma espécie de um depósito, logo pela manhã. Há um castigo. E é uma chatice buscá-los, porque se calhar alguns até nem viam de mau grado que as crianças permanecessem lá até o fim de semana. Mas sentiste isso? Senti isso. De tal maneira que havia crianças que entravam na escola às 7 horas e quando eram 7 horas da noite, a coisa no inverno, os pais ainda não nos tinham vindo buscar.
E eram crianças que sentias ficavam revoltado. tristes de sair da escola. E pensavas assim, que sociedade é esta, não é? É verdade, é verdade. Ou seja, notei progressivamente, isto é a minha singela opinião, não é? Claro, Mas eu tenho claro. partilhado isto com colegas que estão ainda no ativo e esses colegas continuam precisamente, digamos, como é que eu direi, a partilhar esta opinião, que as crianças estão cada vez, agora por causa das tecnologias, por causa do telemóvel, que é um companheiro brutal nos intervalos, estão com o telemóvel na mão, têm os amigos ao lado e não brincam com os amigos, não correm, não se agarram, não jogam. Não convivem. E tornam-se muito insociáveis. egocentristas, muito insociáveis. Muito insociáveis. É por isso que neste momento, tu deves estar a par disso, é que se levanta a grande celeuma de algumas escolas irem optar precisamente em proibirem simplesmente o uso do telemóvel, nas salas de aula, nas escolas. Portanto, E acho muito bem. A sociedade neste momento encontra-se, digamos, muito presa, é muito dependente dos telemóveis. Aquilo que aconteceu na segunda-feira foi um caos, porque não havia telemóveis, não havia luz. E como tal, por causa da comida, não era preocupação da comida que estava no frigorífico, não tinha telemóvel, não tinha net. E como tal eu não posso contactar. Exatamente, é isso. Era nada urgente, possivelmente. Só que não podia, porventura, contactar, estabelecer o contacto que a pessoa estabelecia regularmente, por exemplo. Claro. Enfim. Olha, e vamos aqui, o João, és casado, como é que... Ainda te lembras como é que conheceste a tua... Foi muito engraçado. Foi no meio da escola. Foi no meio de escola. No meio de escola também. Da escola. Ou seja, naquele ano que eu fiz a variação de 80 a 81 para a Brutero, conheci lá a minha famosa companheira de há 43 anos. Professora de português-francês. Mas ela estava a lecionar também na escola? Na Brutero. Okay. Conhecemos-nos. E, pelos vistos, ter-nos íamos dado muito bem, porque... Senão já estavam separados? E não, temos mantido e estou uma boa relação. Vamos manter até ao final das nossas vidas. Bem, nesse enlace, não é? Nesse enlace, portanto, tu contaste-me há pouco, que eu não sabia, contaste-me há pouco que tens 3 filhos, não é? 3 filhotes, uma Marta já com 42 anos. Então, ficamos aí por a Marta e olha para ali, por favor. O João Carlos Louro é o meu pai e que sorte que eu tive, fui muito abençoada porque é o melhor pai. E é um bonitão, é um charmoso bonitão. Tive a melhor infância possível que podia ter tido com ele, proporcionou as aventuras todas. Desde os skates às motas, à patinagem, às idas aprendendo a andar de cavalo, à pesca, a tantos outros desportos, proporcionou aos filhos vários animais, várias experiências bonitas, desde os pássaros aos répteis, aos peixes, aos coelhos, aos hamsters, aos porquinhos da Índia, tudo, gatos e cães. Aliás, é o encantador de cães da família, não sei o que é que ele faz, bem, eu sei o que faz. Os animais sabem as pessoas boas e então adoram-no, pronto. É o nosso encantador de cães. Tive uma infância muito feliz. Ele foi um pai sempre muito presente. Levar à escola, tratar, dar banho, cuidar, tudo. Principalmente ensinar, cuidar, amar. Ele estava presente sempre em tudo. Foi sempre um pai muito atento. Criou em mim um gosto pela leitura, pelos estudos. Ele fez da matemática sempre um desafio. Ele deixava-me bilhetinhos que eu nunca mais vou esquecer, com desafios com contas muito difíceis para eu fazer na hora do almoço, enquanto depois ele ia trabalhar. Ensinou-me sempre que o A tinha que ter uma perninha e o C tinha que ter uma bela curva e perna, por isso, até hoje, eu quando estou a escrever, eu paro sempre nessas letras para as aperfeiçoar, quando acho que não estão perfeitas como ele gostaria. São coisas que ele não sabe, com certeza, que ficam para a vida. Tornou as ciências também um desafio, aprender a vida e as coisas. Teve esse gosto, fez um bom trabalho. E ele e a mãe também, na parte da história e mais das letras. Foi um pai sempre também muito carinhoso,
Ensinou tantas coisas. Depois, na idade mais adulta, ou mais jovem adolescente e também adulta, andou comigo ao colinho tantas vezes foi preciso, tantas vezes que eu tropecei e caí. Foi sempre a pessoa que acreditou em mim, não me deixando nunca desistir e dizendo que tínhamos sempre que ir mais longe. Andou comigo ao colo muita vez. Ainda me dá muito colinho, agora é adulta, e que bom que é ter colinho de pai. Um porto seguro, saber que temos uma pessoa que não nos falta nunca. Depois, como profissional, tenho muito orgulho nele. Foi durante mais de 42 ou 43 anos, se não me engano. Foi um excelente profissional. Muitas aulas e outras atividades que eu tive a oportunidade e o prazer de estar presente, quando ele me levava, era um orgulho, porque ele ia para além do que os meus professores faziam nas aulas. Ele era um excelente professor. Por isso, ao longo desses anos todos, certamente que ele marcou várias gerações, não só no desporto, mas também noutras áreas da educação, marcou certamente muitas gerações. Quando vamos na rua, há muitas pessoas que o abordam e que dizem: o senhor foi o meu professor. Por isso, eu sei que sim, fui prova disso porque eu pude assistir. Que bom que é. Não nasceu rico, viveu sempre do seu trabalho e durante muitos anos teve mais do que um emprego para que nós pudéssemos ter uma vida melhor e mais confortável. Passou valores aos filhos, a mim, posso falar por mim, muito em particular, de honestidade, de esforço, de trabalho, de nunca desistirmos e de reivindicarmos sempre os nossos direitos, sempre quando achamos que temos razão e não desistirmos, porque se não o fizermos, ninguém faz por nós. É um bom gestor, é o chefe da família e é um bom avô. Demonstra isso todos os dias, com o carinho, com o esforço que faz para tratar dos netos, para cuidar, para ensinar. É um avôzaço. Aliás, eles adoram-no, por isso não há assim muito a dizer. Acredito no coração dele, ele nem sequer distingue a diferença entre filhos e netos. É como se fossem todos filhos. Por isso, fica muito por dizer. Quero só terminar, mandar um beijinho, João Carlos. Espero que sejas feliz, que estejas comigo muitos anos, porque tens muitas coisas para dizer, para ensinar aos netos. Já tenho uma lista enorme de sítios para visitarmos e irmos. O camarote do Estádio da Luz, lá da nossa casa, onde és presença assídua, está à nossa espera. Temos muitos jogos para ver e pronto, espero que continues a ensinar muitas coisas aos meus filhos e que principalmente a mim, que preciso muito de ti, preciso que tu me ensines ainda muita coisa da vida. Obrigado por tudo, adoro-te até o infinito, um beijinho e até já. Tua filhota é mais velha e tens filhotes que o dizem muito bem do avô. Então, ora bem, João Carlos Louro. Vamos Quem é ver que é o esta. João Carlos Louro? João Carlos Louro é o meu querido pai, o meu querido pai do mundo. Em poucas palavras, o que eu vou dizer, vou dizer as coisas em poucas palavras que são suficientes, as palavras fortes, porque senão ia estar aqui meia hora a falar dele. Então, quem é que é o João Carlos Louro? Como pai, é o melhor pai do mundo que alguém alguma vez podia querer. Eu sei que toda a gente deve dizer isso do pai dele, do seu próprio pai, mas acho que é o melhor pai que alguém no mundo alguma vez queria ter, é um pai como este. Que é, ele vive apenas para os filhos. Ou seja, tudo o que ele quer é para os filhos, é o melhor de tudo, é sempre para os filhos. Ele vive e dedica-se, a vida dele é aos filhos. E todos nós, eu e os meus irmãos, a única coisa que podemos estar é agradecidos para o resto da vida, porque foi ele que nos ajudou em tudo, desde sempre. A preocupação, o bem-estar dos filhos é o bem-estar dele, o mal-estar dos filhos também é o mal-estar também dele, ou seja, é uma pessoa extremamente preocupada com os filhos e vive com a intensidade tudo o que os filhos passam. Como homem, é uma pessoa simples,
ou seja, que está sempre pronto a ajudar a família, está sempre a tentar resolver os problemas, toda a gente. É uma pessoa que nunca quer basicamente nada para ele. Ou seja, tudo o que ele quer sempre é para o bem da família e tratar de todos nós. Como amigo, é o meu melhor amigo. Ou seja, é aquela pessoa com quem eu confidencio tudo. Ou seja, é a primeira pessoa que eu ligo. A primeira pessoa que eu ligo sempre quando tenho boas notícias ou más notícias. E eu sei que ele sente isso e vive sempre as coisas boas e as más comigo. Ou seja, ele fica chateado comigo, eu sei que ele fica ressentido, por exemplo, se eu já não lhe ligo há 2 dias. E é aquela pessoa, aquele amigo mesmo que eu sei que estou longe, muito longe, não estou com ele, mas é como se estivesse, porque eu sei que ele está só um telefonema de distância de eu poder partilhar com ele tudo e falar com ele, ou seja, é como se ele estivesse sempre comigo. O que é que eu tenho para dizer que se calhar nunca disse, ou pelo menos digo poucas vezes, é: pai, eu amo-te imenso, és o meu herói, és e sempre serás o meu herói, do fundo do meu coração, que eu digo muitas vezes à minha mulher, que é: o meu pai é o meu herói, e ela diz que eu sou muito parecido com ele, ou seja, isso para mim é um orgulho, porque tudo o que eu quero ser é 1/10 daquilo que ele é. Ou seja, é isso, ele é o meu herói, é um campeão, é um lutador sempre, mesmo está doente, vai tomar conta das pessoas à mesma. E é isso que eu lhe quero dizer, é que amo-te tanto e tenho tanto orgulho em ti e da pessoa que és e de seres meu pai. Obrigado. Assim, Estas pequenas, eles quiseram fazer uma pequena homenagem. Olá, Agora vamos meu nome aqui. é Louro. Sou filho do João Louro. O meu pai sempre foi um pai muito querido, um marido muito preocupado, um professor excepcional. Ensinou-me e moldou-me em muitos aspectos da minha vida. Incutiu-me princípios que eu levei ao longo de toda a minha vida, como tratar sempre as pessoas mais velhas com respeito, não me desprezar ou maltratar quem quer que fosse, por qualquer aspecto que fosse. Ensinou-me sempre a olhar as pessoas nos olhos. Esforçou-se sempre para que eu estudasse e me dedicasse nas coisas que fizesse na minha vida. Esforçou-se para que eu nunca desistisse dos meus sonhos e objetivos. Um grande clichê, mas que é muito verdade. Esforçou-se sempre muito para garantir que podia ter a paz de saber que o filho e os filhos tinham uma carreira e um futuro à sua frente. Foi sempre uma pessoa humilde, nunca olhou as extravagâncias nem a luxo, preocupou-se sempre em ter o mínimo dos mínimos para ele próprio, fosse aquilo que fosse. Comida, roupa, aparelhos eletrónicos. Queria era sempre que as pessoas à volta dele, os filhos e os amigos de quem gosta muito, estivessem bem, com saúde. É uma pessoa muito preocupada, preocupa-se muito mesmo, muito com os outros. Quer que os outros à sua volta estejam bem e felizes. É uma pessoa que vive a vida de uma maneira muito intensa, está sempre muito preocupado e diz muitas vezes uma frase que é: quando eu não me preocupar é que podem começar a estranhar. E é uma pessoa que eu amo muito e da qual eu vou falar durante muitos anos, até eu já não estar cá nesta terra também, porque vai ficar para sempre no meu coração e na minha alma, porque eu amo muito
e é das pessoas que eu mais admiro na minha vida. Ora, esta é uma prenda bonita A homenagem que eles fizeram. que tu me deste. Os teus filhotes, 3. Nós temos sempre esperança que os filhos nos tenham em boa conta, não é? Fruto Claro. é uma espécie de algo recíproco. Nós temos consciência que nos esforçamos por dar tudo e por dar as coisas que nós achamos que são as mais importantes e depois contamos que efetivamente eles tomem consciência disso enfim, e fiquem satisfeitos e felizes com aquilo que os pais lhes possam dar. De maneira que é um testemunho bonito, sem eu contar. Sem contar. Isto foi tudo Foi tudo à revelia. a revelia. Olha, João, bonito. dos 3, qual é o... Quem é mais mãe, quem é mais pai? Dos três tem Cada um tem o seu... tem a sua maneira de ser, sua maneira tem a de sua ser, claro. Um bocadinho mais rebelde o Diogo, que falou em último lugar, um bocadinho mais rebelde. Em termos de formação académica, andou a flutuar imenso e eu andei sempre extraordinariamente pressionante, fazendo-lhe ver, aliás, ele comenta isso, que é importante nós na vida termos uma formação para que consigamos depois, enfim, termos um emprego, termos uma ocupação que seja mais ou menos condizente com isso. E neste momento o Diogo, tendo andado a flutuar, ou um pouquinho a flutuar, a saltar de curso para curso, neste momento faltam-lhe 3 cadeiras para ele acabar o curso das letras, em inglês e espanhol, e eu tenho esperança que efetivamente ele consiga ter essa formação, adquirir essa formação, porque de resto ele é um exímio falante da língua inglesa e em termos também informáticos e tecnológicos é uma sumidade. Mas este é mais rebelde porque a sociedade os anos que ele cresceu, diferentes dos irmãos, será que... O meio familiar é o mesmo. Mesmo. Não é? Mas o envolvente... nós, quando temos vários filhos, a minha falecida avó materna nunca me esquece. Já cá não está há tantos anos, meu Deus do céu. A minha avó Cristina dizia, filho, na altura nós éramos 10. Referia-se aos irmãos. Os irmãos. 10. Teriam morrido outros 10. Porque naquela altura, infelizmente, Claro. havia muita morte, não é? De crianças à nascença e tudo mais. Era uma coisa terrível. E ela dizia, e éramos todos diferentes, como aos dedos das mãos. Sim. Como aos dedos das mãos. Nenhum, porventura, tinha as mesmas características. Isso Este era mais meigo, este era mais receptivo, este ouvia este conselho, era capaz de o pôr em prática logo de imediato, percebes? Mas era esse testemunho que ela me passou e que eu lhes tento fazer ver, é precisamente isso, neste mundo em que nós vivemos, das duas uma, ou nós temos uma especialização ou temos alguma formação, ou então certamente que somos preteridos e vamos ter depois muita dificuldade em enfrentar as vicissitudes da vida. É isso que eu lhes faço ver. Olha, agora falando do João, qual foi a tua maior dificuldade até hoje? A minha maior dificuldade... sei lá, talvez quando existem alguns percalços de saúde ou coisa no género, enfrentá-los e ter receio de que a pessoa, pelo facto de haver esses percalços ou coisa no género, que isso seja motivo para a pessoa viver menos e deixar cá a família. É essa a dificuldade que eu tenho. Embora eu seja, posso dizer desde já, muito católico, embora não muito praticante, mas sou um católico fervoroso. Portanto, acredito em Deus, e tenho muita fé, tenho um herói extraordinário que é o Karol Wojtyła, o João Paulo II. Tenho muita estima e fiquei com muita pena de ter falecido.
este nosso Papa Francisco, mas tinha uma predileção e tenho uma devoção extraordinária pelo João Paulo II. Se eu te disser que, se eu puder, porventura, nem que seja dia sim, dia não, eu sou capaz de circular ou a pé ou de carro pelos arcos de jardim para lhe dizer adeus. Está lá a estátua dele, sabes bem disso? Sim, sei, claro. Eu tenho uma devoção por ele extraordinária. É verdade. Porque foi um sujeito que sofreu imenso até o último dia. E foi um homem que me marcou. É verdade. Olha, e a tua maior conquista? A minha maior conquista, sei lá, terá sido eu ter conseguido fazer a minha formação para conseguir desempenhar a função que eu desempenhei durante tantos anos. Foram 42 anos, é uma vida, como eu costumo dizer. E também, enfim, ter tido o regozijo de ter os meus filhos, não é? Isso também foram vitórias minhas. Sou egoísta se disser que foram só minhas e da minha mulher. Claro. Que é também uma mãe fervorosa uma mãe e uma mulher extraordinária. Olha, tens alguma história engraçada ou inesperada que possas contar no seio familiar? Para te ser franco... Sei lá, o miúdo ter caído e não estás distraído, aquelas brincadeiras que... Tenho uma história muito engraçada com o Pedro, portanto o meu Pedro, o meu filhote do meio. Nós vivíamos na Alameda Carlos Gulbenkian, naqueles lotes onde está o Vasco da Gama e os shoppings e tudo mais. Sim. E nós vivíamos aí no lote 7, e ele era bebezinho, teria porventura meio ano, um ano. E um belo dia, à noite, ele estava calminho na nossa cama até a dormir, bebezinho, e quando eu me aproximei dele, eu vi que ele estava, porventura, a respirar mal e com aquilo que depois eu vim a saber que eram convulsões. Como nós vivíamos ainda ali a meia dúzia de metros do antigo pediátrico. Pediátrico, sim. Lembras-te do pediátrico que era ali ao lado? Claro. E eu não sei onde é que fui arranjar coragem, estava em pijama e estava descalço, e eu agarrei nele, pelas escadas abaixo, coisa no género, fui a correr, houve pessoas que me viram, e depois houve até um casal muito amigo que apareceu no pediátrico posteriormente, que me viu passar como se eu fosse uma alma penada, com o miúdo ao colo, o Pedro ia como morto, como morto, ou seja, não respirava pouquíssimo. E entrei pelo pediátrico dentro, sem pedir autorização a ninguém. Estavam lá pessoas para serem atendidas. É evidente que eu achava que era uma urgência muito urgente. Muito urgente, desculpa, não é? A redundância. Pois? E eu, ao chegar lá, meteram o Pedro em cima de uma braqueza. O Pedro começou, digamos, a reanimar-se e a ficar todo reativo. E uma médica, não me esquece, perguntou, sei lá, o senhor veio de carro ou veio a pé? O doutor basta olhar para mim, bem ver que não teria vindo de automóvel. E depois é que ela começou a notar que o chão estava todo cheio de sangue, o chão da sala. Ou seja, e os faceleiros, meus pés de todos. Engraçado. Mas salvaste a vida. É verdade. Senão não estava aqui hoje para eu contar esta... Isso é mesmo um pai-herói. Isso é mesmo um pai-herói. Olha, e o que é que a vida te ensinou até agora? Opa, a vida ensinou-me imensas coisas. Ensinou-me que nós temos de ser tolerantes uns para com os outros, que nós temos de conversar e dialogar uns com os outros quando não há entendimento entre nós, seja no nosso ambiente familiar, seja numa roda de amigos, seja, sei lá, no nosso local de trabalho. Necessitamos de conviver, sermos ponderados, de certa forma, de termos alguma arte para apaziguarmos algum conflito que nós vejamos à nossa volta e tudo mais. E eu sinto, sem pretenciosismo meu, de que tenho essas faculdades. Em várias circunstâncias eu consegui realmente pôr em prática isso com bons resultados. Portanto, acho que isso que é importantíssimo.
E temos de tomar consciência cada vez mais de que nós vivemos a nossa vida muito efêmera e nós necessitamos de sermos mais solidários e mais amigos uns dos outros, porque quando nós nos apercebemos, viramos para velhos muito rapidamente e vemos até os nossos amigos muito próximos a ir embora. Não é? A partirem, não é? A partirem. Deixa-me, há bocado no espaço da tua vida, esqueci-me, estávamos ali a falar, esqueces de ir à tropa, não? Não foi. Libraste à tropa? Ou seja, aquele grupito, na altura em que fomos precisamente à inspeção militar em 74, todos nós passámos por uma coisa muito interessante que se chamava na altura de reserva territorial. Exatamente. Ou porque tínhamos mais do que a medida certa, ou porque tínhamos menos, éramos baixinhos ou demasiado espigadotes, passámos para a reserva territorial. Portanto, já não cumprimos serviço militar. Ok. Tivemos essa, Ok. não sei se posso chamar essa felicidade, na altura era porque, bem vês, antes do 25 de Abril, o 25 de Abril trouxe coisas boas, uma delas foi precisamente essa, de nós não irmos para as nossas províncias e corremos o risco de lá ficarmos como lá ficaram milhares. Olha, voltamos a ti outra vez por causa da... quais são os teus sonhos ou planos para o futuro? Tens... Para o futuro eu tenho... O meu plano é pedir a Deus, como eu te dizia há bocadinho, acredito muito nisso, de ter alguma longevidade para ver os meus netos a crescerem, para ver os meus filhos a terem sucesso na vida. Basicamente é isso que eu tenho. Vamos então às perguntas. Feijoada ou sorda? Feijoada. E com bom? Praia ou serra? Por ironia, gosto muito das duas, mas se eu tiver a dar prioridade a uma, gosto mais de praia. Da praia. Gosta de praia. Boa. Em bebida, cerveja ou vinho? Vinho. Do bom. Não pode ser um vinho fraco. Aqueles que cá. Zorrapa não. Até levanta os pelos que não têm. É verdade. Olha, bicicleta ou a pé? A pé. Eu sou um caminhante, eu adoro. E agora, depois de ter lesões severas nos meus joelhitos, fruto da prática desportiva de quando era novo, corria em muitos quilómetros e agora tenho de me reduzir à minha insignificância. Faço caminhada e regularmente faço, dia sim, dia não, 10 km, 11, 12 km e fico felicíssimo com isso. Ok. E agora, dar ou receber? Dar. Nunca tive a pretensão, é engraçado, mas às vezes os meus filhos até me criticam assim, críticas assim suaves, nos anos, em épocas festivas e tudo mais, nunca tive aquela ambição de receber prendas rechonchudas. Basta-me a presença das pessoas que eu mais adoro, à minha volta já é a melhor prenda que eu posso ter. Olha, concluindo, sentes realizado? Se eu me sinto realizado na vida? Sinto. Sou feliz. Tenho a felicidade de estar vivo e tenho a felicidade de ter arranjado uma companheira para a vida e ter os filhotes maravilhosos. Ainda tenho esperança em aumentar a equipa dos netos. Está quase. Olha, e para terminar, se pudesses deixar uma mensagem a quem nos está a ver, um conselho, o que é que dirias? Diria que é muito terapêutico nós vermos com mais regularidade. Se não podemos estar, digamos, nos encontros fisicamente, mas pelo menos agora aproveitando estas modernices das tecnologias, que nós nos possamos contactar para uma breve conversa que seja, isso é muito reconfortante e enche-nos a alma. Obrigado.
Obrigado, João. Ok? Olha, obrigado por... Foi um gosto. O gosto foi todo meu, é? Mas também, Mesmo todo mas meu. também. Obrigado por partilhares a tua história connosco. Foi uma conversa cheia de alma e vocês estão desse lado. Até ao próximo episódio do podcast Família e Amigos. Até lá, sejam felizes.